E a outro Deus eu não adorarei. Eu não vou me perder na minha geração. Eu vou ser diferença em meio à multidão. Tempo de ser santo, de joelho no chão. Tempo de ser sincero e de preparação. Para ver o meu rei, vou me santificar. O noivo se aproxima, vigiando devo estar. Eu não me calarei, eu não me prostrarei. E a outro Deus eu não adorarei. Eu não vou me perder na minha geração. Eu vou ser diferença em meio à multidão. É tempo de ser santo, de joelho no chão. Tempo de ser sincero e de preparação. Para ver o meu rei, vou me santificar. O noivo se aproxima, vigiando devo estar. Pois eu sou o sal da terra, eu sou a luz. Como ele eu quero ser. Eu quero ser santo. 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 Sem santificação ninguém verá o meu Senhor. É tempo de ser santo, de joelho no chão. Tempo de ser sincero e de preparação. Para ver o meu rei, vou me santificar. O noivo se aproxima, vigiando devo estar. Pois eu sou o sal da terra, eu sou a luz. Como ele eu quero ser. Eu quero ser santo. 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 Sem santificação ninguém verá o meu Senhor. Santo. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Chegamos ao final deste grande propósito em orações, falando sobre esperança em Deus.
Chegamos ao 13º dia. Podemos depositar a nossa esperança em muitas coisas, no trabalho, em relacionamentos, na nossa inteligência, na nossa conta bancária, na nossa força, etc. Mas nenhuma dessas coisas é infalível. Podem mudar com o tempo. Mas a Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a nossa esperança está em Cristo, podemos estar seguros que não ficaremos frustrados. Ele é um amigo perfeito. Nunca nos abandona, nem trai a nossa confiança. Coloque os seus sonhos, as suas expectativas, os seus medos e os seus desejos nas mãos de Deus e fique submisso à sua perfeita vontade. Aquele que confia em Deus e lhe entrega a sua vida tem no seu coração uma esperança genuína que não pode ser abalada. E hoje, neste último dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 16. E a palavra diz: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, o que significa dizer que Deus é um espírito e invisível? Quando a Bíblia diz que Deus é espírito, isso significa que não possui corpo físico e que ele não é igual a qualquer uma de suas criaturas. Ele não é constituído de qualquer tipo de matéria presente na criação e não está limitado a um local no espaço. A espiritualidade é um dos atributos de Deus, um daqueles atributos que descrevem o seu ser. Mas, obviamente, esse assunto está além da nossa capacidade intelectual, de modo que não podemos compreendê-lo plenamente. Falar da espiritualidade de Deus é falar de como Deus é, de como o seu ser é formado. Por isso a Bíblia afirma que Deus é espírito, mas não explica de forma exaustiva o que isso significa. Sabemos, contudo, que dizer que Deus é espírito não quer dizer que ele é meramente energia, uma força ou puro pensamento. Deus é um ser pessoal, autoconsciente e autodeterminante, e que possui qualidades muito bem definidas. Louis Berkhoff diz que o fato de Deus ser espírito indica que ele tem um ser substancial, exclusivamente seu e distinto do mundo, e que este ser substancial é imateriável, invisível e sem composição nem extensão. Então, dizer que Deus é espírito implica em afirmar simplesmente que sua forma de existência é infinitamente superior a que tudo o que conhecemos e que está relacionado ao mundo material. Além disso, o fato de Deus ser espírito significa que não devemos pensar nele como possuindo tamanhos ou dimensões, ainda que essas dimensões sejam infinitas. Como explica Wayne Grudem, a espiritualidade de Deus significa que ele existe como um ser que não é feito de matéria alguma, que não possui parte ou dimensões, que é incapaz de ser percebido por nossos sentidos físicos e é mais excelente que qualquer outra espécie de existência. Como a Bíblia afirma que Deus é espírito? Vamos lá. Segundo o mandamento dado por Deus ao seu povo, proíbe claramente a adoração a qualquer imagem que represente o que há no céu ou na terra. Êxodo 20, versículo 4. Portanto, isso já é uma advertência de que Deus é diferente de tudo o que existe no reino da criação e que não há nada material que possa descrevê-lo. Grudem afirma que pensar no ser de Deus em termos de qualquer outra coisa no universo criado é falsificá-lo. Limitá-lo é pensar nele como algo menor do que ele realmente é.
Embora a criação reflita características do caráter de Deus, por exemplo, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 27. Tentar descrever Deus existindo de uma forma ou modo de ser que seja semelhante a qualquer coisa na criação é pensar nele de modo terrivelmente ilusório e desonroso. Também é importante entender, conforme observa Millard Erickson, que a doutrina da espiritualidade de Deus faz oposição à prática da idolatria e ao culto à natureza. Sendo espírito, Deus não pode ser representado por nenhum objeto ou figura física. Além disso, o fato dele não se limitar a um espaço geográfico também combate a ideia de que Deus pode ser contido ou controla por alguém. Quando Jesus foi questionado pela mulher samaritana a respeito do lugar onde as pessoas deveriam adorar a Deus, o Senhor Jesus respondeu a ela que os verdadeiros adoradores haveriam de adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículos 19 a 24. Durante seu sermão em Atenas, o apóstolo Paulo falou de forma implícita acerca da espiritualidade de Deus ao afirmar que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Atos 17, versículo 24. Deus é espírito e invisível. Sim, a espiritualidade de Deus também está diretamente relacionada à sua invisibilidade. Na Bíblia lemos ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. O mesmo apóstolo ainda fala de Deus como sendo o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. É o tema de hoje em uma outra versão da Bíblia. O próprio Senhor Jesus diz: ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. João 6, versículo 46. Sendo espírito, invisível e infinitamente superior à nossa forma de existência, a essência total do ser de Deus não pode ser vista por nós. Apesar disso, muitas passagens bíblicas descrevem Deus como que possuindo aspectos físicos, tais como olhos, boca, mãos e pés. Isso, claro, não se trata de uma contradição bíblica, mas simplesmente do uso de uma linguagem antropomórfica que procura expressar a verdade de Deus de uma forma mais inteligível, pelo uso de analogias humanas. Além do mais, o Deus que é espírito invisível falou ao seu povo muitas vezes de forma visível, através de manifestações temporais e externas. As teofanias ocorridas nos tempos do Antigo Testamento. Mas todas as manifestações exteriores visíveis do Deus invisível apontam para a manifestação suprema de Deus na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. João 1, versículo 18. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, versículo 3. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, versículo 15. Por isso, verdadeiramente, ele pode dizer: quem vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 19. E eu trago um pensamento aqui, nesta reta final, neste último dia deste grande propósito em orações. O Deus eterno. Deus, nosso Criador, é um Deus eterno. Ele é sem princípio ou fim. O Novo Testamento afirma o seguinte acerca dele: aquele que tem, ele só, a imortalidade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O significado disso vai além
vai muito além de uma vida que nunca termina. Deus não pode ser alcançado pela morte, apenas é de fato eterno. Isso está bem conectado com a afirmação que ele também é o Deus vivo. Conforme livro de Mateus capítulo 16, versículo 16 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ele é a fonte de toda a vida e possui a imortalidade em si mesmo. Por outro lado, a raça humana teve um princípio. Por esse motivo, ela não é eterna, apesar que a alma existirá na eternidade. A mortalidade, no sentido de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, é algo bem distinto. Acerca dos crentes, é dito que o que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. A imortalidade nos é concedida, mas para Deus é parte de sua essência. Não é mesmo algo encorajador saber que o Deus no qual descansamos é um Deus eterno, que é o único que possui imortalidade? Tudo ao nosso redor está sujeito ao declínio e à decadência. Mas nós conhecemos aquele que é eterno. Ele nos dá a coragem por meio de sua palavra. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6. Nosso Deus eterno não se cansa em suas atividades a favor de suas criaturas. Seu entendimento é insondável e suas ações decorrentes do mesmo geralmente excedem nossa compreensão. Apesar disso, nós podemos confiar em Deus absolutamente. E eu encerro este último dia com o seguinte entendimento para a sua vida. Essas palavras expressam transcendência de Deus, que Deus é diferente e independente da sua criação. Homens, anjos, espíritos ou coisas físicas ou materiais. Primeiro, Deus não deve jamais ser nivelado ao ser humano ou qualquer outro ser que ele criou. Seu ser e sua existência pertencem a uma dimensão totalmente diferente. Ele habita numa esfera de vida perfeita e pura, e tudo acima da sua criação. Ele não é parte da sua criação, nem sua criação é parte dele. Além disso, os crentes não são Deus e não serão deuses, como afirma a nova era. Sempre seremos seres limitados e dependentes de Deus, mesmo na era do porvir. Segundo e último, embora exista uma distinção extrema entre Deus e toda a criação, Deus também está presente e ativo em todo o mundo. Ele vive e se manifesta entre os seus fiéis, que se arrependem dos seus pecados e que vivem pela fé em Cristo. Que a palavra de hoje agrade o seu coração, seja semeada boas sementes para que possa ceifar grandes frutos, galardão vindo do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Chegamos ao final deste grande propósito em orações. Obrigado, Pai, pelas suas infinitas misericórdias, pelo seu agir sobrenatural. Obrigado, Senhor, por não desistires de nós. Obrigado, Senhor, por nos sustentar no tempo da adversidade. Somos pecadores, falhos, errantes, mas lutamos contra as nossas vontades, nossos desejos, as nossas limitações. Que a palavra de hoje, meu Pai, possa abrir nossos olhos quanto ao julgamento. Que a palavra de hoje possa abrir a nossa visão celestial. Que a palavra de hoje, Pai, transforme as nossas vidas para honrá-lo e glorificá-lo na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Oro, agradeço, enalteço o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.
Obrigado, Senhor, pelas suas infinitas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, pelo seu agir sobrenatural em nossas vidas. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus.